Começou hoje, nessa segunda-feira, dia 25 de novembro, a suspensão dos carros-pipas, prejudicando quase 300 mil pessoas no estado da Paraíba. Dezenas de cidades. Lula não tem respeito com o povo paraibano. Lula é um covarde com os mais humildes. Lula, o senhor teve aqui quase 70% dos votos válidos, Lula. E o senhor faz isso com o povo, de forma covarde, sorrateira. Suspende a operação dos carros-pipas, Lula. O que o senhor tem contra a Paraíba? Eu, como deputado federal, continuarei fazendo a nossa parte, cobrando no plenário da Câmara dos Deputados que volte o serviço essencial à vida dos paraibanos, que é a água, esse líquido precioso. Lula ataca no ponto mais sensível da sociedade, que é essencial para a vida. Lula, tenha respeito com a Paraíba, Lula. O senhor vai pagar caro por isso, Lula. Encarei com muita preocupação a suspensão da operação Carro-Pipa por parte do governo federal. Já oficiei o presidente da República, o senhor presidente Lula, também o ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Valdez Góes, para retornarmos à operação Carro-Pipa, pois mais de 16 milhões de brasileiros irão sofrer o impacto diretamente da suspensão dessa operação. Então, eu sonho num dia em que a gente não precise, deputado Alexandre Guimarães, adotar o carro-pipa para abastecer a água da nossa população. Mas esse dia, infelizmente, não é hoje, então a gente precisa assegurar essa operação tão importante no abastecimento de água do nosso país, sobretudo da minha região, o Nordeste. Senhor presidente, eu fui na cidade de Cajazeiras ontem, que é já divisa com o estado do Ceará, entre o Ceará e a Paraíba, para fiscalizar de perto, em loco, a transposição do Rio São Francisco, senhor presidente. É muito grave o que observamos. Já vou colocar o vídeo nas redes sociais. A transposição foi fechada as comportas, tem apenas 1/5 aberta, de 3 metros de altura, senhor presidente, da água. Só está uns 15 centímetros. Isso vai prejudicar demais a obra, a maior obra hídrica da história desse país, que foi o governo Bolsonaro que terminou, foi o governo Bolsonaro que entregou. Então, senhor presidente, eu faço um apelo a essa casa para enviar ao desgoverno Lula, para ele não fechar as comportas da transposição do Rio São Francisco. Os 4 estados estão sendo prejudicados: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Muito obrigado, senhor presidente. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu aqui, o Tom, com notícias e informações para você, não é? E dessa vez eu quero mostrar a você o que é que o governo do PT, o governo dos pobres, o governo dos sofridos, dos abandonados, o pai dos pobres está fazendo. Olha só, governo do Piauí impõe tarifa sobre poços artesianos privados. Esse aqui é o tal do Rafael Fonteles, o governador do Piauí, que é de que partido? Do PT. Então, o PT já começou, lá no estado do Piauí, a cobrar por poços artesianos. E como se não bastasse, não é? Assim que o governo Lula assumiu, desligou as bombas da transposição do Rio São Francisco, deixando milhares de nordestinos sem água, com sede, com fome, porque sem água você não faz nada, você não consegue plantar, você não consegue beber água, você não consegue nem se manter vivo, tomar um banho, dar água aos animais, né? Assim que o governo Lula assumiu, a primeira coisa que ele fez foi desligar as bombas da transposição do Rio São Francisco, né? E depois cortar os carros-pipa. Como é que esse povo no Nordeste vive, né? Como é que esse povo no Nordeste ainda... Eu falo no Agreste, no sertão do Nordeste, como é que vive esse povo lá com tanto sofrimento, né? Independente de ele ter cortado a transposição do Rio São Francisco e também os carros-pipa, agora o governo do PT está cobrando taxa por poço artesiano, né? Eles haviam feito um cadastro, quem cadastrou se lascou, né? Agora vai ter que pagar taxa, você vai pagar. Se você tiver água normal de rua,
Você vai pagar a água da rua, da companhia de água, e vai ter que pagar também a taxa do poço. Não é uma maravilha o sistema comunista, o socialismo para você e capitalismo para eles? Isso é um sistema socialista. Que o solo é seu, ele deixa claro aí agora, e o subsolo é do Estado. Então a água que vem lá de baixo, o governo está dizendo aí no Piauí que é dela, que é dele, que é do governo do Piauí, que é do PT essa água, e você tem que pagar. O governo do Piauí impõe tarifa sobre poços artesianos privados. Resolução obriga pagamento pelo uso da água em propriedades rurais. Olha aqui, deixa eu colocar para você bem aqui a região aí do Piauí, o rapaz carregando água, né? Porque já não tem carro-pipa, a transposição desligada, a maior bagunça que ele faz, que é para poder, através de carro-pipa, conseguir voto para os seus prefeitos e os seus deputados lá nessa região. Vou alinhar aqui para que você possa ler também. O governo do estado do Piauí instituiu oficialmente, por meio da resolução CERH número 2025, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos, medida que inclui poços artesianos profundos em propriedades privadas com recursos próprios. A decisão foi publicada no Diário Oficial em 15 de maio. Então, se você cavou um poço com seu recurso, o Estado não te deu absolutamente nada, você pagou uma empresa ou você pagou a pessoas para fazer um poço artesiano, até cisterna, se bobear, esses caras já vão cobrar. Eles estão deixando claro no sistema socialista do PT, no regime PT, que o solo é seu, o subsolo é do Estado. Então, ele deixa muito claro a cobrar taxa por poços artesianos. A resolução determina que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos será aplicada tanto sobre águas superficiais quanto subterrâneas. Está vendo o que eu estou falando? Sobre as tais cisternas também, né? Aquele poço que você cava lá e que você capta água, você vai pagar também, superficiais quanto subterrâneos, e define critérios de medição, autodeclaração, faturamentos e penalidades. Você vai dizer quanto você gasta, provavelmente o Estado vai colocar lá também um odômetro, né, desses que tem residências, um relógio chamado vulgarmente de relógio de água, para saber o quanto você está consumindo ali do seu poço artesiano ou da sua cisterna, para depois cobrar de você. É isso que o governo do PT está te dando de presente. O governo Lula, o governo PT e o governo desse cidadão Fonteles aí, né? Acho que é Rafael Fonteles o nome desse governador do estado do Piauí. A resolução determina que cobranças pelo uso dos recursos hídricos será aplicada tanto sobre águas superficiais quanto subterrâneas e define critérios de medição, autodeclaração, faturamento e penalidades. O texto gerou forte reação de produtores rurais, moradores do interior, que classificaram a medida como injusta e inconstitucional. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, que quem elegeu o governador do PT aí foi vocês, não é? E segundo, que a Constituição não existe mais. Eu acho que se vocês estão acompanhando os últimos fatos aí, o judiciário, dos últimos fatos aí do judiciário, você há de convir que a Constituição não existe mais. O que existe é o que o PT determina, é o que eles determinam e o que você tem que cumprir. Eles dão as ordens e você tem que cumprir. Agora, pagar por poço artesiano, pagar por cisterna, num estado que as águas do Rio São Francisco, né, foram, no Nordeste, numa região que eu quero dizer que as águas do Rio São Francisco, as bombas foram desligadas, os carros-pipas cortados, né, a fome, a sede imperando,
a morte dos animais, as pessoas sem condições de ter mais, vende uma propriedade, aí ele cava um poço artesiano, não é? Ele cava um poço artesiano ali, ou uma cisterna, para poder se manter, beber água, cozinhar, tomar banho, suas necessidades, dar água aos animais. E o governo Lula, o governo PT e o governo PT do Piauí, né? Rafael Fonteles é o governador do Piauí, aliadíssimo irmão do Lula do PT, né? Todos do PT aí, e o Nordeste mais uma vez recebendo em troca, né, as mentiras, as enganações, a enrolação, tudo que o Lula prometeu ao Nordeste, ele está dando aí, dor, sofrimento, né, e humilhação, porque isso é humilhação. O cara foi lá, cavou o poço dele e agora vai ter que colocar um relógio para pagar ao governo do PT, não é? A conta de água do poço artesiano ou da sua cisterna. Mais uma vez eu digo, o governo do PT é isso: socialismo para você e capitalismo para eles. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço a você pelo carinho da sua audiência, deixo aqui a minha indignação com uma situação dessa, porque o PT começa no Piauí e isso vai se alastrar pelo Brasil inteiro, a conta de eles cobrarem conta de água de poço artesiano e de cisterna. Tá bom? Por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que, enquanto pudermos postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Eu falo assim porque o Supremo Tribunal Federal quer proibir esse tipo de reportagem para que você não fique sabendo o que está acontecendo aí, as maldades, a crueldade que o governo Lula tem feito com o povo. E o Supremo Tribunal Federal simplesmente ele quer censurar esse tipo de informações e de notícias para você. É uma vergonha, é lamentável, mas é uma realidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um bom dia para você. Tchau, tchau.